Aula 4, Ciências, terceiro bimestre. Tema, Cerrado. Sétimo ano do ensino fundamental, anos finais. Hoje, a aula de ciência será sobre o cerrado. Você vai conhecer as principais características desse bioma, entender por que ele possui tanta biodiversidade e descobrir como suas plantas conseguem sobreviver em condições de seca, solo pobre em nutrientes e ocorrência de fogo. Também vai compreender por que o cerrado é chamado de berço das águas e de floresta invertida. Além disso, você vai analisar como as ações humanas têm transformado esse bioma ao longo do tempo. Ao final da aula, você será capaz de explicar as principais características do cerrado e reconhecer sua importância para a biodiversidade, para a água e para diferentes comunidades humanas. Conteúdos e objetivos. Nesta aula, você vai estudar dois conteúdos principais. O primeiro é o bioma cerrado. O segundo é a biodiversidade do cerrado. O objetivo é analisar as características gerais desse bioma. Também é importante compreender as adaptações das plantas ao ambiente. Outro ponto essencial é perceber como ações humanas podem alterar processos naturais do cerrado, como a ocorrência do fogo. Para começar, uma paisagem do cerrado. O cerrado apresenta paisagens amplas, que muitas vezes parecem desaparecer no horizonte. Nessas paisagens, é comum observar árvores espaçadas, galhos tortos, vegetação rasteira e grande diversidade de formas de vida. O poema apresentado na aula descreve o cerrado como um lugar plano, com galhos envergados, diversidade espalhada pelo chão, flores, sabores e uma paisagem cheia de encanto. A imagem mostra uma árvore de tronco tortuoso em meio a uma vegetação aberta. Essas características ajudam a reconhecer alguns elementos típicos do cerrado. Entre eles estão a vegetação adaptada à seca, as árvores de troncos retorcidos e a presença de muitas espécies diferentes. O cerrado pode parecer seco em determinados períodos do ano, mas isso não significa que seja pobre em vida. Na verdade, trata-se de um bioma com enorme biodiversidade. Bioma cerrado. O cerrado é o segundo maior bioma do Brasil. Ele ocupa cerca de 24% do território nacional. Esse bioma está presente em 11 estados brasileiros e no Distrito Federal. Grande parte de sua área se encontra na região centro-oeste do país. O cerrado possui alta biodiversidade. Nele existem mais de 12 mil espécies de plantas e mais de 2 mil espécies de animais. Por causa dessa riqueza de espécies e das ameaças que enfrenta, o cerrado é considerado um hotspot mundial da biodiversidade. Hotspot é uma região com muita biodiversidade e que está muito ameaçada. Isso significa que o cerrado reúne muitas formas de vida, mas também sofre intensa pressão causada por mudanças no uso do solo, desmatamento e expansão de atividades humanas. Características gerais do cerrado. O clima do cerrado apresenta duas estações bem marcadas. O inverno é seco, o verão é chuvoso. A temperatura média anual varia entre 22 e 23 graus Celsius. Essa alternância entre uma estação seca e outra chuvosa influencia a vegetação, os animais e a disponibilidade de água. O cerrado também é conhecido como berço das águas. Essa expressão é usada porque o bioma abriga nascentes ligadas a 3 das maiores bacias hidrográficas da América do Sul. Essas nascentes alimentam rios importantes. O rio Paranapanema, por exemplo, possui contato com nascentes de áreas de cerrado. Esse rio é importante tanto para a geração de energia quanto para o abastecimento de água. Por isso, preservar o cerrado também significa proteger recursos hídricos essenciais. Vegetação do cerrado. O solo do cerrado é pobre em nutrientes. O bioma também apresenta longos períodos de seca. Além disso, pode ocorrer fogo natural. Ao longo do processo evolutivo, as plantas desenvolveram características que aumentam suas chances de sobrevivência nesse ambiente. Uma dessas características é a presença de troncos grossos e tortuosos. Os troncos grossos ajudam a proteger partes da planta contra o calor do fogo. O formato tortuoso também está relacionado às condições ambientais e ao crescimento em solo com poucos nutrientes. Outra adaptação importante é a presença de folhas pequenas ou duras. Essas folhas ajudam a reduzir a perda de água. Em um ambiente com estação seca prolongada, economizar água é essencial para a sobrevivência. A paisagem típica do cerrado apresenta uma camada de vegetação rasteira, com muitas gramíneas. Também aparecem árvores e arbustos espalhados. Cerrado. Uma floresta invertida. O cerrado também é chamado de floresta invertida. Esse nome se relaciona ao tamanho das raízes das plantas. Em muitas espécies, as raízes são muito profundas e podem ultrapassar a altura da parte que aparece acima do solo.
Algumas raízes alcançam mais de 15 metros de profundidade. Essas raízes permitem que as plantas busquem água no lençol freático durante a estação seca. Assim, mesmo quando a superfície está seca, a planta pode continuar absorvendo água em camadas mais profundas do solo. As raízes também armazenam grande quantidade de carbono no solo. Em muitos casos, a parte subterrânea da planta possui mais biomassa do que a copa. Por isso, boa parte da estrutura e da reserva de energia das plantas do cerrado fica escondida sob o solo. Cerrado. Um bioma de mosaicos. O cerrado não apresenta apenas um tipo de vegetação. Ele é formado por diferentes paisagens, com características próprias de solo, clima e biodiversidade. Por isso, pode ser entendido como um bioma de mosaicos. A vegetação do cerrado se organiza em 3 grandes grupos. O primeiro grupo é o das formações florestais. O segundo é o das formações savânicas. O terceiro é o das formações campestres. Essas formações variam das áreas mais fechadas, com maior presença de árvores, até áreas mais abertas, dominadas por gramíneas. O cerrado típico apresenta muitas gramíneas e uma quantidade variável de árvores e arbustos. Em algumas regiões, as árvores são mais numerosas. Em outras, a vegetação é mais aberta. Fitofisionomias do cerrado. Fitofisionomia é o nome dado aos diferentes tipos de vegetação. Nas formações florestais, existem áreas com árvores altas que formam uma cobertura mais contínua. Um exemplo é o cerradão. Também fazem parte desse grupo a mata ciliar, a mata de galeria e a mata seca. Nas formações savânicas, aparecem áreas mais abertas, com poucas árvores. Entre os exemplos são o cerrado típico, a vereda, o palmeiral e o parque de cerrado. As veredas costumam apresentar palmeiras e estão relacionadas a áreas com presença de água. Nas formações campestres, existem áreas quase sem árvores. Nelas predominam gramíneas e pequenos arbustos. Alguns exemplos são o campo sujo, o campo limpo e o campo rupestre. Essas diferentes fitofisionomias mostram que o cerrado não é uma paisagem única. Ele reúne vários ambientes diferentes dentro do mesmo bioma. Por que o cerrado é um hotspot? O cerrado é considerado um hotspot de biodiversidade porque possui muitas espécies e está muito ameaçado. Não é correto afirmar que ele tem poucas espécies ou que está bem preservado. O bioma apresenta uma enorme variedade de plantas, animais e ambientes. Ao mesmo tempo, sofre com perda de vegetação nativa, expansão agropecuária, queimadas provocadas e outras alterações humanas. Essa combinação entre alta biodiversidade e forte ameaça é o que caracteriza um hotspot. O fogo que protege o cerrado. O fogo faz parte da dinâmica natural do cerrado. As queimadas naturais podem acontecer por causa da queda de raios. Esses eventos são mais comuns durante a estação chuvosa. Quando ocorre de forma natural e em determinadas condições, o fogo pode trazer alguns benefícios para a fauna e para a flora. Um desses benefícios é a germinação de sementes dormentes. Semente dormente é aquela que só germina quando encontra condições específicas, como determinada temperatura ou quantidade de luz. O calor do fogo pode ajudar algumas sementes a iniciar a germinação. Outro benefício é a ciclagem de nutrientes. Nesse processo, nutrientes presentes na matéria orgânica retornam ao solo. As cinzas também podem funcionar como suplemento mineral para alguns animais. Depois do fogo, aves insetívoras e caçadoras como o carcará podem capturar pequenos animais mortos ou debilitados. É importante diferenciar o fogo natural do fogo provocado de maneira frequente e descontrolada. O fogo natural faz parte da dinâmica do bioma. Já queimadas muito intensas ou repetidas em intervalos curtos podem causar perda de biodiversidade, degradação do solo e morte de muitos organismos. Na prática, a situação atual do cerrado. Os dados apresentados mostram que o cerrado está entre os biomas mais desmatados do Brasil. No mapa, ele aparece em segundo lugar em proporção de área desmatada. A Amazônia aparece em primeiro lugar. O cerrado apresenta cerca de 30,2% da área total desmatada no país. Esse dado revela a forte pressão sofrida pelo bioma. Entre 1985 e 2024, a área de vegetação nativa do cerrado diminuiu. Ela passou de aproximadamente 142 milhões de hectares para 102 milhões de hectares. Ao mesmo tempo, a área de pastagem aumentou. Ela passou de cerca de 33 milhões de hectares para aproximadamente 48 milhões de hectares. A área destinada à agricultura também cresceu muito. Ela passou de cerca de 4 milhões de hectares para 26 milhões de hectares. Esses dados mostram que parte da vegetação nativa foi substituída por pastagens e áreas agrícolas.
A redução da vegetação se relaciona com o alto nível de desmatamento indicado no mapa. Isso ajuda a explicar por que o Cerrado é considerado um hotspot de biodiversidade. Ele é muito rico em espécies, mas vem sofrendo intensa transformação. Cerrado. Povos indígenas e comunidades tradicionais. O Cerrado também é território de muitos povos e comunidades. O bioma possui cerca de 216 territórios indígenas. Esses territórios representam 83 etnias diferentes. Além dos povos indígenas, existem comunidades tradicionais que mantêm práticas culturais e ajudam a defender o bioma. Entre elas estão os geraizeiros. Os geraizeiros vivem de forma relacionada ao uso sustentável dos recursos naturais. Também existem as quebradeiras de coco babaçu. Essas mulheres coletam e utilizam o coco babaçu como fonte de alimento, renda e produção artesanal. Outro grupo importante é formado pelos apanhadores de flores sempre vivas. Em muitas cidades da Chapada Diamantina e do norte de Minas Gerais, a coleta e o artesanato com essas flores geram renda para as comunidades. Esses povos e comunidades possuem conhecimentos importantes sobre o Cerrado. Suas práticas mostram que é possível viver no bioma utilizando recursos de maneira mais cuidadosa e sustentável. Encerramento com suas palavras. Nesta aula, você estudou as principais características do Cerrado. O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil. Ele ocupa cerca de 24% do território nacional. Seu clima apresenta invernos secos e verões chuvosos. A temperatura média anual fica entre 22 e 23 graus Celsius. O solo é pobre em nutrientes. Mesmo assim, o bioma apresenta alta biodiversidade. Suas plantas possuem adaptações como troncos grossos e tortuosos, folhas pequenas ou duras e raízes muito profundas. Essas características ajudam na sobrevivência durante a seca e em situações de fogo natural. O Cerrado é chamado de floresta invertida porque grande parte da biomassa das plantas está debaixo do solo. As raízes podem ser maiores do que a parte aérea. Elas ajudam a buscar água em profundidade e armazenam grande quantidade de carbono. O Cerrado é chamado de floresta invertida porque grande parte da biomassa das plantas está debaixo do solo. O Cerrado também é chamado de berço das águas porque abriga nascentes importantes. Sua vegetação se organiza em formações florestais, savânicas e campestres. O fogo natural pode participar da germinação de sementes, da ciclagem de nutrientes e de outras relações ecológicas. Por outro lado, queimadas frequentes e descontroladas podem prejudicar o ambiente. O bioma abriga povos indígenas e comunidades tradicionais que contribuem para sua conservação. Agora, revise as ideias principais. Por que o Cerrado é considerado um hotspot de biodiversidade? Quais adaptações ajudam as plantas a sobreviver no período de seca? Por que o Cerrado é chamado de floresta invertida? Qual é a diferença entre formações florestais, savânicas e campestres? Como a vegetação nativa do Cerrado mudou entre 1985 e 2024? Qual é a importância dos povos indígenas e das comunidades tradicionais para o bioma? Assim, finalizamos nossa aula. Até a próxima!